Boa noite a todos. Meu nome é João Apurunga. Serei o host desse nosso curso, o curso sobre Direito Bancário, que nós convidamos aqui o professor Edson Avelar para poder estar liderando todas as aulas. O curso já está todo gravado. Amanhã vai estar ativo na plataforma. Professor Edson, muito obrigado por aceitar o nosso convite para dar esse curso para a gente. Hoje é a aula inicial, então a ideia aqui é fazer um overview de todo o nosso curso, explicar como é que ele é, explicar um detalhe ali sobre direito bancário, e fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês, tá, meninas? Qualquer coisa que vocês precisarem, é só levantar aqui a mãozinha e a gente já passa aqui a palavra. Professor Edson, fica à vontade. Obrigado, João. Eu agradeço aí também a presença de todos. Meu nome é Edson, né? Eu sou advogado e trabalhei também no sistema financeiro, né? Trabalhei no Banco do Brasil especificamente. Então a gente lá acabou aí aprendendo, né, bastante relação entre a atividade bancária e a atividade da advocacia, né? Então a ideia do curso para vocês é justamente trazer essa experiência e para mostrar um pouco de como é de fato a atividade bancária, né? Explicando ali para vocês um pouquinho de como funciona a atividade de um banco, né? Eu sei que banco é algo que está presente na vida de quase todo mundo, né? Mas a gente tem, assim, às vezes uma dificuldade de compreender ali como é que funcionam os mecanismos da atividade bancária e principalmente qual é a repercussão, né, da atividade bancária na nossa vida. O curso vai ter dois grandes enfoques, né? Assim, a gente vai ter um enfoque ali quando você advoga contra o banco, né? Vamos pensar nessa hipótese, mas também quando você advoga para o banco, tá? Porque existe ali uma relação também de defesa da instituição financeira, porque embora, né, a gente tenha assim uma visão de que o banco ele só atua como a relação de clientela, né, você também tem ali uma necessidade de entender como é que o banco está inserido no sistema financeiro. Então eu vou falar um pouquinho, são 10 aulas que a gente gravou, né? Eu vou falar um pouquinho do conteúdo resumido, óbvio, né, de cada uma das aulas que a gente vai fazer, e aí, como, né, meu amigo falou, a gente deixa super à vontade para tirar qualquer dúvida também. A gente pode reservar aí ao finalzinho da nossa aula um espaçozinho para tirar dúvida. Mas ao longo da apresentação, se vocês tiverem alguma dúvida para tirar, pode ficar totalmente à vontade também, tá, pessoal? Então, vamos lá. Assim, o que o banco representa, né? Assim, esse nome banco, né? Direito bancário, né, do que a gente está falando exatamente, tá? Então, primeiro, né, é pensar que o banco está inserido no grande grupo das instituições financeiras que estão previstas, especialmente ali na lei que criou o Sistema Financeiro Nacional. Então, uma das abordagens, que é a abordagem inicial que a gente vai fazer, é falar o que significa atividade bancária dentro de um sistema financeiro como um todo, tá? Primeiro que a ideia de financeiro, ela traz uma amplitude maior do que aquilo que a gente está acostumado com uma questão monetária, né? A questão monetária era uma questão do dinheiro propriamente dito, né? Então a nossa relação com o banco, né, a relação do brasileiro com o banco, ela é muito nesse aspecto do monetário, né? Você tem o seu recurso, você deposita ele no banco, você precisa de um recurso, você vai até o banco para consegui-lo. E esses dois aspectos, né, de qual é a relação que eu tenho com o banco e aí na condição de cliente, ela já estabelece para a gente a ideia da intermediação financeira, né? Os intermediários financeiros são aquelas instituições que são autorizadas pelo poder público a realizar essa troca de recursos entre os agentes, entre nós, né, pessoas naturais e também pessoas jurídicas, porque vocês sabem que não é permitido que os particulares eles façam transações financeiras entre os outros, né? A gente não pode emprestar dinheiro para alguém a título remuneratório, porque a gente estaria praticando aí, inclusive, o crime de agiotagem, né? Então, por conta dessa. Inclusive, muita gente fala, né? O banco é o agiota permitido pela lei, né? E ele não está absolutamente errado, talvez errado no grau, quando você diz que um banco ele pratica agiotagem, mas na prática em si, é aquilo que é autorizado. Então, como é que funciona essa questão, né, da intermediação? Nós teremos dois grandes grupos de clientes ou de pessoas que são os destinatários da atividade bancária, que são os captadores e são os investidores, né? E os tomadores, né? Como é que funciona isso?
Meu amigo João, vou pegar os nomes que estão aqui, né, aleatórios aqui na nossa tela. Meu amigo João é uma pessoa que tem recursos disponíveis, sobrando daquilo que ele produz, daquilo que ele ofere como renda, e ele pensa, olha, eu preciso fazer com que esse recurso ele seja remunerado. E a primeira coisa que o João pensa é, vou investi-lo, e quem oferece os investimentos para o João, via de regra, é lógico que hoje você tem aí outras gamas de investimentos possíveis, mas hoje ainda oficializado, é o sistema financeiro, bancário. Então o João vai procurar uma instituição financeira e vai depositar o dinheiro dele ali. Vamos imaginar que o que o João tem sobrando é R$ 1 milhão. Então, o João vai lá e deposita na instituição financeira esse R$ 1 milhão. Esse depósito, essa expressão depósito, era uma expressão do direito civil, inclusive, tanto que é no direito civil que vocês vão ver grande parte da regulação da atividade bancária. E provavelmente o João ele não vai deixar isso a título gratuito lá no banco, na instituição financeira. Ele vai ensejar algum tipo de remuneração. E o próprio banco, para atrair o João, ele vai oferecer ao João alguma remuneração. E aí o banco oferece lá nas linhas de empréstimo, perdão, na linha de investimento que ele vai ter lá então alguma remuneração que atrai o João e ele coloca aquilo lá. Esse 1 milhão que agora está depositado no banco, ele precisa render. Né? Como é que o banco vai fazer esse recurso se tornar suficiente para que ele venha daqui a um determinado tempo pagar ao João aquilo que o João colocou e mais a remuneração que foi combinada? Vamos colocar aqui só para efeito de cálculo que ele combinou com o João, que ele vai pagar 1% ao mês. Então, ao final do mês, o banco vai ter que ter lá, então, R$ 10 mil para pagar ao João. E atividade bancária, pura e simplesmente, o dinheiro lá parado não vai fazer render absolutamente nada. Então eu vou pegar esse dinheiro do João e vou então oferecê-lo aos tomadores. Tá? Vou pegar mais um nome aleatório aqui que está aparecendo, Anastácia, está aqui aparecendo para a gente, e a Anastácia é uma pessoa que precisa de recursos, seja para o que for. Recurso para consumo, recurso para investir na atividade empresarial dela, recurso para que ela faça algum tipo de reforma no imóvel dela. A destinação do recurso ela vai determinar qual o tipo de empréstimo que a Anastácia vai fazer, mas não destinará a mecânica de como o banco está fazendo. Então, o banco está pegando um dinheiro que não era dele, que era do João, e está colocando isso nas mãos da Anastácia. É óbvio que para que o banco se remunere, para que o banco pague a sua atividade, para que o banco tenha o seu próprio lucro, ele não vai cobrar da Anastácia o mesmo percentual que ele ofereceu ao João. Ele vai cobrar, inclusive, algo muito maior. Provavelmente vai cobrar aí algo a torno de 10% para a Anastácia. E aí, uma vez que a Anastácia pagar aquele valor, ele vai retornar para o banco então vai poder pagar o João. Colocando 1 a 1, como eu coloquei, fica muito difícil você pensar que isso vai funcionar, porque eu tenho que contar com a adimplência da Anastácia, eu tenho que contar com o volume do que a Anastácia está me pagando seja suficiente para que eu pague o João, e tem que contar que o João não peça o dinheiro de um dia para a noite. E se o João pedir o dinheiro do dia para a noite, esse dinheiro está com a Anastácia, não está mais comigo. Então eu preciso ter isso, de alguma maneira, alavancada. E o que é alavancada? Eu preciso emprestar mais do que eu tenho, na verdade. Então os bancos são autorizados a criar o que se chama de moeda escritural. Moeda escritural não é um dinheiro real, é um dinheiro fictício. É o dinheiro fictício que existem mecanismos para lastrear esse dinheiro fictício, para que ele não se torne algo irreal, mas ele é fictício na medida que ele não existe como papel, como moeda, ele não existe isso, e eu tenho a possibilidade de emprestar mais do que, na verdade, eu tenho no meu caixa. Então, eu não emprestaria apenas 1 milhão que eu tenho do João, eu emprestaria mais, a depender do tipo de alavancagem que é autorizado ao banco, eu posso emprestar, às vezes, 4 vezes mais do que eu tenho, até 11 vezes mais do que eu tenho. Se eu tiver num nível de alavancagem máximo, eu vou poder emprestar, então, 11 milhões além, né, do que aquele 1 milhão que eu já tinha. É uma atividade de muito risco, na verdade, se vocês pensarem isso. Né? Atividade que enseja muito risco e é uma atividade que enseja também uma série de possibilidades de que nesse curso da busca pela remuneração eu acabe tendo algum tipo de infringência a algum tipo de direito que foi constituído em outras áreas, eventualmente. E aí o que ocorre? Ocorre que muitas das vezes a atividade bancária é muito questionada. Ela é muito questionada no sentido de
haver ali algum tipo de abuso do que é, né, do que é a atividade bancária em si só. Porque falando da forma como eu falei, ela já causa uma sensação de superioridade do banco. O banco, ele cobra de quem ele empresta muito mais de aquele que ele remunera. E isso é a mecânica da atividade bancária, tá? O nome dessa diferença entre aquilo que eu pago para o meu cliente e aquilo que eu cobro daquele outro cliente que eu emprestei o dinheiro se chama de spread bancário. O spread bancário, ele é a grande fonte de remuneração do banco. Agora, muitas pessoas, né, hoje em dia, têm essa ideia de que ela é a única fonte de remuneração do banco e acabam se esquecendo de outras possibilidades que os bancos, ao longo do tempo, vieram se especializando para que fosse possível ele ter outras fontes de remuneração. E uma das grandes fontes de remuneração do banco, por exemplo, é quando ele próprio investe. Porque o banco ele acaba tendo o poderio econômico de ter recursos disponíveis, ao passo que a grande maioria, né, da população de modo geral e até do empresariado, ele não pode dispor de recursos, ainda que ele tenha muitos recursos, porque aqueles recursos precisam ser utilizados na atividade empresarial dele. Vou dar um exemplo aqui, a Petrobras. Né? A Petrobras é a empresa que tem o maior caixa do Brasil, então ela tem o maior giro de caixa do Brasil diariamente. Então a Petrobras tem muito dinheiro disponível. Mas a Petrobras precisa do dinheiro disponível dela para investir na atividade dela. Então, ela não vai imobilizar o dinheiro dela num investimento bancário, por exemplo. Claro que ela tem investimentos bancários, mas a grande movimentação de dinheiro da Petrobras não é para isso. Mas imagina você sendo um banqueiro, né, dono de um banco, onde o teu negócio é o próprio dinheiro. Então, o que você tem como objetivo, além de emprestar? É aqueles recursos que estão disponíveis, eu buscar atividades que possam me remunerar no mercado. E uma das grandes atividades que podem remunerar o dinheiro disponível de um banco é quando outras instituições, outras entidades, elas precisam tomar recursos e para que elas tomem recursos, elas não recorram a empréstimos financeiros, não recorram a empréstimos bancários. Elas recorram ao chamado financiamento da própria atividade. E o grande ente que financia a própria atividade no Brasil é o próprio Estado, a própria União. O governo federal, né, a União representada pelo governo federal, ela emite o que se chama de títulos da dívida pública. Esses títulos da dívida pública, eles são papéis, né, a gente chama de papel porque é o nome mercadológico. Então, esses papéis eles são negociados no mercado com um valor de face X, e esse valor de face X, ele é adquirido a um valor menor, quer dizer, existe um deságio, com a promessa de que esse valor será resgatado, será pago esse título, pelo próprio Estado dali a X anos. Então, imagina o Estado brasileiro, ele emitindo papéis num montante extremamente volumoso, muito alto, algo na casa de bilhões, e sem que haja outra instituição capaz de adquirir esses títulos que não o próprio Estado. É claro que qualquer um de nós pode adquirir. Você pode entrar no site do Tesouro Nacional e comprar ali título do Tesouro Nacional. Mas quanto que cada um de nós pode adquirir? Mesmo que a gente seja pessoas com muitos recursos, a gente vai adquirir ali num montante muito limitado. E o banco, basicamente, com esse montante ilimitado. E o que ocorre com esses títulos que o Estado acaba colocando para vender no mercado? O Estado precisa, da mesma forma como o banco promete remunerar o dinheiro lá que o João deixou, o Estado precisa dizer que vai remunerar aquele título que é vendido para essas instituições financeiras. E ele precisa indexar esse título em algum índice, depois eu vou falar de taxas, né? Em algum índice que seja o índice padrão para remuneração. E esse índice padrão para remuneração é aquilo que a gente vê toda hora ser falado, que é a taxa Selic. Não que todo título do Tesouro Nacional seja remunerado a Selic, mas a imensa maioria da dívida pública é remunerada pela taxa Selic.
quando você tem o movimento do Banco Central, também já falo do papel do Banco Central aqui para vocês. Quando você fala do movimento do Banco Central, que ele mantém a taxa Selic ou aumenta a taxa Selic, o que você faz com esses títulos? Você encarece esses títulos. Se você encarece esses títulos e o banco trabalha nas duas pontas, ele trabalha na ponta de adquirir o título e ele trabalha na ponta de emprestar dinheiro para as pessoas, o que ele faz com aquela taxa de juros que ele cobra das pessoas que pegam empréstimo nele? Ele aumenta também. Ele aumenta também porque ele aumenta para o mesmo patamar? É óbvio que não, né? A taxa Selic hoje está em 14,75 e o empréstimo bancário ele vai estar aí variando ao longo do ano, é algo em torno de 80%, 100%, 130%. Então é uma diferença muito grande. Mas o que o banco faz é tentar manter o mesmo nível de rentabilidade que ele tem ali. O banco não admite perder isso. Então, esse poderio econômico que o banco tem, esse poderio, inclusive, de se tornar o maior credor do próprio Estado, ele criou aquilo que se chama, né, vulgarmente, de bancocracia, né, um Estado bastante prisioneiro do sistema financeiro, e o sistema financeiro com muito poder econômico e, consequentemente, muito poder político também. Então, o que a gente experimentou e vem experimentando, né, de bastante tempo para cá, é uma grande, eu diria assim, um grande recrudescimento do poder judiciário no sentido de tornar a vida dos bancos mais fácil, né, de trazer para o regramento jurídico algumas decisões que acabam transformando o banco, muitas das vezes que outrora era o grande vilão de determinadas relações, acaba transformando ele no mocinho da relação. E isso tem dificultado muito a vida do cliente. Então, o direito bancário, quando você olha pela ótica do cliente, você está olhando para a necessidade de furar uma resistência muito grande hoje do sistema judiciário, do judiciário de modo geral, a reconhecer algumas abusividades que antigamente eram reconhecidas muito facilmente. Algo que provavelmente vocês vão lidar aí, já devem lidar, ou pelo menos vocês devem ter aí, para os colegas que já estão na área do direito, devem ter muitos pedidos e muitos clientes que procuram assim: olha, doutor, eu tenho aqui um empréstimo, comprei um carro, comprei uma casa, comprei alguma coisa e eu acho que os meus juros são abusivos. Isso quando o cliente diz que acha, né? Muitas vezes o cliente ele fala categoricamente que os juros são abusivos. E aí uma das coisas que vai reforçar muito no nosso curso, primeiro são os conceitos de juros que vocês têm que dominar. Quais são os juros que são permitidos pela lei e os que não são e de que maneira que eles não são. Então, primeiro é pensar o seguinte: os juros. Aliás, deixa eu, antes de falar disso, é só falar um pouquinho do que tipo de legislação que vocês vão precisar trabalhar para poder dominar o direito bancário. A gente vai falar isso também ao longo do nosso curso. Primeiro, talvez a mais importante é que vão procurar vocês o tempo todo, né? É o Código de Defesa do Consumidor. Hoje o cliente bancário ele é considerado um consumidor, e entre as derrotas que nós, como consumidores, sofremos aí do sistema financeiro, talvez a única grande vitória que a gente tenha conseguido aí há pouco tempo tenha sido justamente reconhecer que a relação de um cliente com um banco é uma relação de consumo. E por ser uma relação de consumo, você acaba atraindo para o seu cliente, imaginando que você está aqui pelo cliente bancário, não pelo banco. Você acaba atraindo para o teu cliente algumas prerrogativas que estão ali na lei do consumidor, na lei consumerista. Algumas vantagens, como relação a reconhecimento da hipossuficiência, com relação à questão do conjunto probatório, com relação ao reconhecimento da abusividade de algumas cláusulas, tudo isso você vai trazer ali para uma discussão. Mas, ao mesmo tempo, você passa a ter um afunilamento, uma diminuição da própria concepção daquilo que é abusividade ou não. Tá? Além disso, vocês vão trabalhar, obviamente, com o Código Civil, imaginando aqui, especialmente ali no capítulo que fala dos contratos, porque a gente tem muita relação contratual com o banco, aliás, a maioria das relações que a gente tem com os bancos é uma relação contratual. Você vai precisar também dominar, né, quando eu digo dominar, pelo menos ter o conhecimento mínimo aí de quais são as atividades que cada uma das instituições financeiras está autorizada a fazer, porque a gente vai ter, entre as instituições financeiras que a gente não está tocando aqui até agora, a gente vai ter o mercado de capitais, por exemplo. E quando você fala do mercado de capitais, que você vai estar falando de ações, de debêntures, de papéis representativos do capital social
de empresas, de sociedades anônimas, você passa também a caminhar por um outro aspecto do direito bancário que vai tratar, inclusive, do aspecto regulatório. Quem regula as bolsas de valores? Qual o tipo de regulação que eles estão sujeitos? Qual é o tipo de atividade dentro de uma bolsa de valores que pode ser considerada, inclusive, criminosa? Então, esse tipo de regulação, ele também faz com que a atividade bancária ela acabe ficando sujeita a uma série de regramentos e, eventualmente, quando você vai ajuizar uma ação, ou quando você vai contestar uma ação, quando você está aí pelo banco, eu até falei, eu trabalhei no sistema financeiro como advogado do banco, né? Então você acaba tendo também um outro lado. É o lado em que a atividade financeira, a atividade bancária é questionada pelos poderes públicos. E você precisa também estar apto a fazer esse tipo de defesa. Então, o nosso curso tem um pouco isso também, um pouco de mostrar para vocês também o caminho de não ficar ali limitado a questionar os bancos pela ótica simplesmente do consumidor, do cliente bancário, mas também pela ótica do próprio banco. Você vai ter também ali, né, dentro da atividade financeira, atividade bancária, né, como eu disse, monetária, atividade de capitais, como eu disse aí, vocês vão ter também hipóteses onde as disputas não estão no campo do consumidor mais, estão disputas de grandes grupos econômicos com grandes bancos. Então, você também tem ali uma situação onde você não reconhece aí por suficiência, mas você reconhece os interesses absolutamente diversos entre um e outro. Eventualmente, um banco ele vai estar defendendo o posicionamento dele com relação a algum tipo de operação, de garantias, por exemplo. Vamos imaginar aqui uma licitação. O poder público ele faz uma licitação para uma obra absurda, né, grande, de grande monta. Quem ganhou aquela licitação é um grande grupo empresarial. Vamos imaginar numa obra, né? Então um grande grupo empreiteiro ganhou aquela obra, ou grandes conglomerados, nem um grupo, não foi nem só uma empresa, e o garantidor, né, quem vai oferecer a garantia daquela operação é um banco. E aí o banco oferece aquela garantia, tem algum problema lá ao longo da execução da obra, e aí, eventualmente, o Estado resolve acionar a garantia bancária. E aí o banco discute que aquela garantia não poderia ter sido acionada em razão de algum tipo de descumprimento que houve por parte do grupo econômico que contratou a garantia. E aí você já tem uma triangulação onde você vai ter Estado, direito administrativo ali, falando de licitações, mais uma relação contratual, de seguridade que você tem com o banco e a empreiteira, e aí você está ali num olho do furacão, discutindo uma questão de alta complexidade, dentro também do direito bancário. Você pode ter uma discussão de direito bancário, talvez até de uma maneira mais simples e que está presente na nossa vida também. Nesse nível de garantias, como eu disse. Imagina que você fez uma locação de um imóvel. Né? Você fez uma locação de um imóvel e você utilizou como garantia daquela locação de imóvel algum produto financeiro, como, por exemplo, um título de capitalização ou um seguro-fiança. Tá? Imaginando que o seguro é um produto de seguridade, também está, né, ali circunscrito às instituições financeiras. E aquele seguro, ele tem algum tipo de problema no seu acionamento, ou aquele título de capitalização ele foi vendido para a imobiliária ou vendido para o locador e locatário com uma informação diferente daquela que ele era vendido para você. Não, tiver algum problema de inadimplência, você aciona que vai ter direito a recuperar o título de capitalização. E aí, quando você recupera o título de capitalização, você percebe que ele é um produto bancário que obedece a uma ideia de capitalização e você resgata menos do que você investiu, porque resgatou antes do prazo. E aí você tendo uma discussão de eventual venda de um produto sem mostrar claramente como ele é. Então, vocês percebem que há um monte de legislação, que há um monte de caminhos que podem ser tomados, mas a gente, para a nossa aula de hoje aqui, né, a gente tem um tempo bastante curto, né, para falar de tudo, eu vou trazer alguns pontos que talvez ao longo do curso chamem bastante a atenção de vocês e que pode ajudar vocês até se interessar, né, pela aula assim, com mais carinho, determinados tópicos da nossa aula ou não. Então vamos pensar, como eu disse, que a grande maioria e a maior demanda que a gente tem aqui sejam demandas que digam respeito a questões de abusividade de cláusulas contratuais, a questões que digam respeito a análise se determinados juros eles são altos demais ou não, ou então
situações em que você, como banco, vai precisar buscar ali algum direito que você tem. Então, eu vou começar de trás para frente. Vou falar aqui de você agindo pelo banco, tá? Você agora é o advogado do banco e você imagina o banco, ele financiando um automóvel, ele financiando um imóvel, algo dessa natureza. É claro que o banco, ele vai, quando financiar um bem dessa ordem, ele vai fazer aquilo que se chama análise de crédito. Tá? O que é uma análise de crédito e até onde o banco é autorizado a fazer isso e o que ele pode fazer com isso. Todos nós, para o banco, temos diferenças que vão estar sempre focadas em elementos altamente subjetivos. Então, o banco ele vai ter uma modelagem qualquer, e essa modelagem é absolutamente pessoal de cada banco é que modela isso com base na sua experiência, com base no risco que o banco ele quer assumir, né? Lembrando sempre que o grande risco do banco é o risco de perder dinheiro, né? Esse é o risco que o banco está sujeito, de não ter aquilo que ele emprestou recuperado. Então, o banco ele vai analisar, por exemplo, se o Rodrigo, se o Auro, se a Crícia, quais são as características que eles têm para que eu estabeleça um patamar de risco que eu estou disposto a correr em relação a cada uma dessas pessoas. Então, imaginemos que Auro, Rodrigo e Crícia tenham diferenças no que tange a idades, no que tange aos empregos que eles têm, no que tange ao histórico financeiro que eles têm com a própria instituição financeira. E aí eu posso ter patamares de empréstimo diferentes para cada um, eu posso ter taxas de juros diferentes para cada um, e eu posso ter, inclusive, a possibilidade de negar o empréstimo a cada um deles. E aí imagina que o Auro é a pessoa que tem o seu empréstimo negado, e ainda que o Auro ele tenha ali nenhuma anotação negativa, ele pode se sentir, eventualmente, discriminado com relação a isso. O porquê que eu não pude pegar o empréstimo? O porquê o banco diz que tome aqui empréstimo a tantos por cento e eu, pessoalmente, fui lá e não tomei? E aí entra a questão. O banco ele tem esse tipo de prerrogativa? Tem. Lamentavelmente, o banco tem, e essa é uma das situações que eu disse que ao longo do tempo a gente foi perdendo a capacidade de questionar o banco por alguns aspectos. E esse é um dos aspectos que a gente perdeu. É claro que essa não é a realidade absoluta, os bancos até fazem o contrário, eles disputam no mercado as pessoas que têm capacidade de crédito, porque afinal de contas é tudo aquilo que o banco quer, imaginando que além dos bancos, a gente hoje tem uma infestação aí de instituições que elas são só instituições de financiamento, né? Essas instituições que são operadoras de crédito, muitas delas, inclusive, operando junto a outras empresas que não tem nada a ver. Você vai, por exemplo, numa loja de roupa, você vai não sei os estados de vocês, mas vou falar aqui o que tem no Rio de Janeiro, vai numa Riachuelo da vida, vai numa Renner, vai numa CIA, e você tem lá dentro um banco operando, emprestando dinheiro para clientes dessas lojas de roupa. Por quê? Porque o braço financeiro chegando também dentro de algum tipo de empresa que não tinha nada a ver com isso. Então, essa pulverização das possibilidades de empréstimo abriram um leque imenso para que você tivesse aí o chamado direito bancário, não necessariamente contra um banco em si. Pode ser que, né, a Rita de Cássia, que está aqui aparecendo para mim, ela sequer um dia tenha nenhum problema com o Bradesco, com o Itaú, com o Santander, mas vai ter eventualmente com uma Crefisa, vai ter ali com algum outro tipo de instituição. E hoje uma realidade que a gente vive, que talvez seja até mais complexa do que isso, é esse monte de banco que não tem nem sequer sede, né? Os bancos digitais que estão aí também, né, com uma grande presença bancária hoje em dia, que enfrentam os mesmos tipos de situações, tá? Então a gente não vai ter nenhuma diferença aí no sentido dos problemas que eles podem gerar. Mas aí, voltando, né, ao que eu estava comentando, imagina essa hipótese de que você, banco, está trabalhando ali com uma linha de empréstimo onde você tenha, por estar sendo oferecido algum tipo de garantia, você tem ali uma taxa de juros menor. Então, eu vou emprestar um valor para que o Auro compre um carro
e eu vou ter o próprio carro como a garantia daquele empréstimo que ele está fazendo. Como eu tenho ali uma garantia real, que eu tenho um carro, eu eventualmente vou cobrar uma taxa de juros menor para ele. Só que isso não impede o risco de eu não ter o meu recurso retornando. E aí o que ocorre hoje em dia? No passado, o único mecanismo que você tinha para oferecer garantia de um bem era chamada hipoteca, né? E a hipoteca, ainda que ela recaia sobre um bem, ela tinha uma dificuldade de você executá-la, porque o bem ele era gravado com a hipoteca, mas ele não era indisponível. Então, muitas das vezes, aquele bem ele já tinha passado por outras situações de alienação, e eu ficava com a hipoteca na mão e não podia fazer muita coisa com relação àquilo. Até que inventaram, né, até que foi criado o modelo de alienação fiduciária. E a alienação fiduciária, ela tem um seguinte aspecto. Quando o João, por exemplo, compra um imóvel, compra um carro com alienação fiduciária, ele não é ainda o proprietário definitivo daquele bem. Ele vai ter a propriedade fiduciária, fidúcia, né, confiança. Então, enquanto o João está pagando ali as suas mensalidades, o carro está na posse dele e na propriedade resolutiva do banco. Quando o João quita aquele empréstimo, aí o banco finalmente passa o carro para o nome do João. Mas imaginemos que o João deixe de pagar isso em algum momento. Ele deixou de pagar em algum momento. Isso gera para o banco a possibilidade dele consolidar essa propriedade, isso cartorariamente, precisa ser no judicial, e tomar o carro do João. E tomar o carro do João, ele vai mediante um processo de busca e apreensão. Ele vai até lá onde, teoricamente, está localizado o bem e vai levar o bem do João. E aí temos aqui um outro problema, né? Tá? Temos aqui quem vai trabalhar pelo banco. Trabalhando pelo banco, você precisa saber, né, e a gente ensina isso no curso para vocês, precisa saber como é que o meu processo de busca e apreensão é bem sucedido. O que eu preciso para instruir uma ação de cobrança e que tem ali uma liminar, que tem um pedido cautelar, um pedido de urgência para que eu recupere o bem de imediato. Então, vocês precisam saber, para quem for trabalhar aí pelo banco, trabalhar pelo credor, precisam saber como é que a sua ação ela precisa estar instruída para que essa busca e apreensão seja bem sucedida. Isso vai estar também para vocês numa aulinha nossa. Então, a gente vai ensinar quais são os documentos que tem que ter, quais são os movimentos anteriores ao juizamento da ação que precisam ser tomados por vocês para que vocês tenham sucesso nessa busca e apreensão. E vamos ensinar também o outro lado, tá? Nós vamos ensinar o outro lado, de que é aquela pessoa que ali está inadimplente e que está sofrendo a possibilidade de perder aquele bem dela. E aí o que a gente mostra para vocês? Que existem possibilidades, primeiro, de discutir o próprio contrato. Se eu estou manejando uma revisional de contrato, estou discutindo que aquele contrato ele tem, por exemplo, cláusulas abusivas ou juros abusivos. E essa revisional de contrato, no momento em que eu estou discutindo, eu parei de pagar o banco. O banco, então, não vê mais o dinheiro entrando diretamente por mim, mas aquele dinheiro que eu acho que é o correto pagar, eu estou depositando em juízo, o banco não reconhece e aí ele move uma ação de busca e apreensão contra você. Você precisa saber, aí já estou falando você, quando você tiver pelo devedor, como é que eu me protejo dessa busca e apreensão? Como é que eu consigo fazer com que os meus argumentos sejam pelo menos suficientes para barrar essa busca e apreensão? Então, nós vamos também ter, né, nesse ensinamento, nessa aulinha que vocês vão ter com a gente, vocês vão ter também esse instrumental, né, quais são os requisitos e quais são as teses de defesa que vocês vão utilizar nesses processos. Na verdade, todos os módulos que a gente gravou para o curso, que fala de alguma espécie de ação ou de processo em si, a gente vai ter ação revisional, a gente vai ter ação de busca e apreensão, a gente vai ter ação aí de discussão de cláusulas abusivas ou não. A gente sempre vai colocar as duas visões, tá? A gente vai colocar a visão de quem está pelo lado que está discutindo aquilo, como quem está pelo lado que está defendendo-se daquilo. Então, a ideia também é fornecer para vocês um instrumental para vocês trabalharem tanto de um lado quanto de outro.
A ideia aqui não é formar advogados para atuar como defensor de cliente bancário. Aqui é passar para vocês o instrumental para que vocês possam atuar como os dois, na verdade. Possam atuar tanto como cliente bancário como o próprio banco. É claro que o curso ele é um curso rápido, né? A gente não tem condição de aprofundar o detalhe, mas eu tenho certeza que quem for o curso até o fim vai ter pelo menos uma ideia muito boa de como é que são essas teses de defesa ou essas teses de incursão, né? De entrar ali com a ação, assim como vai saber onde procurar, caso queira se especializar um pouquinho mais naquele ponto, tá? E aí, como eu, emendando, né, uma história na outra, eu falei de abusividade, por exemplo. E aí, como eu tinha dito um pouco antes, pode ser que vocês tenham muitas demandas nos escritórios de vocês do cliente dizendo, olha, doutor, meus juros são abusivos. Os juros são abusivos, eu pago juros demais, eu fiz uma conta aqui, ao final do meu financiamento, eu vou ter pago 3 carros zero, né? Se eu for somar tudo que eu paguei, e por conta desse valor muito alto, né? As pessoas tendem a achar que existe uma abusividade nos juros. Tá? E aí vamos falar um pouquinho de juros, para vocês entenderem também que é um ponto que é muito delicado. Tá? Primeiro, juros é algo absolutamente legal. Juros é algo autorizado pela lei. Os juros, vocês vão ver muitos doutrinadores, Pablo Stouzy fala isso, se eu pensar aqui mais, pessoas que podem falar isso, você vai ver aí, então, não me recordo agora aqui, mas você vai ver muitos doutrinadores falando que os juros, ele funciona como se fosse um aluguel do dinheiro. Do mesmo jeito que quando eu moro num apartamento que não é meu, eu preciso pagar os frutos, que são os aluguéis, para o dono do apartamento, quando eu utilizo um dinheiro que não é meu, eu também preciso pagar os frutos daquele dinheiro e os frutos são os juros. Então, os juros remuneratórios que eu estou falando, eles são absolutamente legais, na medida em que eles têm previsão de acontecer e são defendidos aí pela própria legislação. Os juros de mora, que é outro tipo de juro, eles são juros punitivos. Eles são juros que são cobrados quando você deixa de adimplir. Então, sempre vocês têm que pensar o seguinte, os juros remuneratórios, eles existem na normalidade do contrato. O contrato funcionando normalmente, sem inadimplência. E os juros de mora, eles funcionam exatamente do outro lado, na hora que o contrato está sob a inadimplência. Tanto um quanto o outro são legais. A discussão é em que momento que esses aqui se tornam ilegais, que é possível que se tornem ilegais. E como é que você precisa, então, discutir a legalidade de um juros? Primeiro, o conceito de abusividade ele vai estar sempre ligado ao descolamento de uma média praticada no mercado e que seja considerada razoável. Imaginando que a gente vive numa economia de livre mercado, de capitalismo, onde não se tem juros fixados pelo Estado. Já tivemos, tá, em algum momento no passado, mas hoje em dia a gente não tem mais isso. Então, o mercado ele vai dizer quais são os juros praticados e você, para precisar começar a discutir a abusividade, você precisa demonstrar, o que nunca é muito fácil, de que aqueles juros que você está discutindo, eles estão fora de uma realidade. E aí a gente vai dar essa dica no curso também, então você vai ter lá onde você pesquisar, e quem faz isso é o Banco Central. O Banco Central, ele é a grande fonte de informações para tudo que você precisar para saber de como funciona a atividade bancária, porque o Banco Central é a entidade supervisora dos bancos, é ele quem determina, inclusive, quanto que os bancos podem emprestar, quanto que é o chamado encaixe, que é o que o banco precisa deixar no Banco Central a título de garantia, para que se por acaso, né, como eu disse no início da aula, o João precisar buscar o dinheiro dele, o banco não tiver, então esse encaixe que está no Banco Central, ele garante esses recursos. Vocês vão ver também sobre o Fundo Garantidor de Créditos, que também é um valor que ele serve para isso, para estabilizar o sistema financeiro. Mas imaginando, então, que eu tenho no Banco Central toda a relação de todos os juros que são praticados no Brasil pelas 100 maiores instituições financeiras, então você tem aí um espaço muito grande para conversar, e divididos por linhas de crédito. Então, no caso do financiamento de carro, por exemplo, eu vou ter que comparar, né, maçã com maçã. Eu vou ter que, então, entrar lá nos juros do financiamento de automóveis para ver quanto que isso tem sido cobrado, né, no mercado. E aí, se você tem ali uma média que vai de 1 a 3%, por exemplo, a mais baixa cobra 1 e a mais alta cobra 3, e o teu
o teu cliente está pagando 7, por exemplo, está pagando 6, você tem aí sim uma clareza com relação à abusividade daqueles juros. Isso não é muito comum, porque as faixas no Brasil são extremamente elásticas. Vocês vão achar panoramas como esse que eu falei, de 1 a 7, às vezes até mais, de 1 a 13, coisas dessa natureza. E a gente tem hoje, no mundo, a segunda maior taxa de juros nominais do mundo. O que significa que se os juros, né, nominais públicos hoje estão em 14,7%, você vai encontrar no mercado coisas do tipo de 30%, 40%, 80% no mesmo período. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de falar que juros altos são juros abusivos. E é essa confusão que a gente faz muito. Juros altos e juros abusivos não são sinônimos. Então, no nosso curso, a gente vai buscar e ajudar vocês a identificar o que são juros abusivos. E a maior parte das abusividades de um juros, ele não está exatamente no seu percentual, mas na forma como ele é calculado. Esse que é o grande elemento ali onde você vai buscar se um juro é abusivo ou não. Porque vocês vão ter, eu creio que seja talvez o módulo mais complicado do nosso curso, que é justamente diferenciar em que momento os juros sobre juros, juros compostos, deve ter, né, lembrar disso aí do ensino médio, né? Os juros compostos que são praticados pelo mercado financeiro, em que momento que eles se tornam a capitalização de juros e quando que essa capitalização de juros é considerada ilegal ou não. Tá? Capitalização de juros são os juros sobre juros, que é conhecido como anatocismo. E o anatocismo ele foi por muito tempo ilegal no Brasil. Tá? Vocês vão encontrar legislações anteriores à mais recente, que nós temos que é de 2011, que trata desse tema. Vocês vão encontrar legislações falando que é proibido. Vocês vão encontrar, inclusive, a chamada lei da usura. Usura é sinônimo de agiotagem, né? A lei da usura que proibia juros superiores a 12% ao ano. E que ainda é aplicável em alguns aspectos que vocês também vão aprender ao longo do curso. Mas, se a gente não contextualiza esses elementos anteriores que proibiam os juros com situações mais novas que obedecem àquela lógica que eu comentei, de que veio tendo seguidas decisões favoráveis aos bancos, a gente acaba entendendo como abusivo situações que, quando é feito a conta, você percebe que não é abusivo. E aí, quando eu digo quando é feito a conta, porque não é fácil você perceber a abusividade de juros simplesmente olhando para ele. Você precisa de um trabalho profissional ali. E esse trabalho profissional não é um trabalho de advogado, é um trabalho de perito, é um trabalho de contador. Então, imagina você entrando com uma ação, alegando que existe capitalização de juros, num contrato em que você supõe que tem, eu digo supõe porque você não tem ainda ali um laudo, e aí o próprio juiz fala, eu não tenho como saber se tem capitalização ou não, eu preciso do laudo, ele termina uma perícia naquele teu caso. E ao determinar a perícia, ele percebe que não teve nenhuma capitalização de juros ali. Então você entra eventualmente como o cara que achava que vai ganhar e você sai como o cara que está perdendo. Eu digo isso porque eu vejo aqui no Rio de Janeiro, talvez em outras cidades que vocês moram também tenha muito isso, um monte de gente prometendo. Né? Outro dia eu estava dentro de um táxi, tava o rádio tocando e o cara anunciando no rádio que é uma empresa, mega empresa, que revisa contratos de financiamento e vendendo como se todo contrato fosse abusivo, coisa que não é verdade. E aí a gente fica imaginando, qual é o tipo de propaganda que está sendo feito no mercado, e o que é pior, é o consumidor ouvindo aquilo e realmente ele acreditando de que o contrato que ele tem é um contrato abusivo, e por conta disso, você sendo responsável e aí falando para ele que o caso dele não é o caso de abusividade, ele não acredita em você. E acha que você é um advogado que não quer pegar a causa dele, acha que você é um advogado que eventualmente é fraco, que o bom é aquele cara que anuncia no rádio. E aí vocês, né, acabam ficando aí numa situação, eventualmente, de até pegar uma ação dessa para não ficar nessa saia justa. Então há que ter um cuidado muito grande, né, para vocês não prejudicarem a reputação de vocês embarcando nesse tipo de discurso. A abusividade é algo muito, muito frágil de ser demonstrado. Agora, tem abusividades que estão ali no campo do consumidor e é possível que vocês consigam demonstrar com facilidade, aí sim. Tá? Porque
às vezes a abusividade não vai estar nos juros também, vai estar no tipo de cláusula que é colocado no teu contrato. Cláusulas que eventualmente limitem a responsabilidade do banco, cláusulas que ela tem um linguajar muito técnico que a outra parte não é capaz de entender. Vocês podem ter situações em que, embora vocês tenham contratado, né, o cliente de vocês tenha contratado com o banco, e aí o banco tem de se defender com aquele brocardo jurídico, né, o pacta sunt servanda, que o contrato faz lei entre as partes, e que por conta disso a parte se obrigou a teria que cumprir aquela cláusula contratual, é vocês entrarem numa discussão de que os contratos bancários são contratos de adesão. São contratos que você não discute com o banco as cláusulas dele. E se um contrato de adesão ele é ali enxergado pela ótica do consumidor como um contrato que pode ser revisto, é possível que a revisão contratual que vocês queiram discutir esteja talvez ali. Talvez numa cláusula que até estabeleça um juro de alguma maneira legal, mas que ela fosse uma cláusula ininteligível, uma cláusula que o cliente não é capaz de entender por si só, por conta de um linguajar ali extremamente técnico. E aí você consegue anular uma cláusula dessa. Então, o ideal é que você tenha um olhar muito crítico sobre o contrato como um todo, para você analisar se não existem ali outras espécies de ilegalidades que vocês podem trazer também para a discussão da revisão do contrato. E, para terminar aqui a minha exposição, para depois abrir para vocês poderem comentar, tirar dúvida e tudo mais, a gente encerra o nosso curso com um tema que hoje está super em moda, super aí sendo trazido, é a grande maioria dos clientes que a gente hoje recebe lá no escritório, que são as pessoas que estão super endividadas. Tá? O que acontece com as pessoas que estão super endividadas? Nesse afã dos bancos de emprestarem dinheiro sem o devido cuidado, e as pessoas vão tomando empréstimo em um monte de instituições. E aí toma desde o consignado lá descontado em folha até os empréstimos sem nenhum tipo de garantia nos bancos, aqueles que são disponibilizados em canais alternativos para ele, apps, internet e tudo mais. E quando ele se dá conta, ele está ali com grande parte da remuneração dele comprometida. E aí, estando com essa grande parte da remuneração comprometida, ele vai então se valer, né, do dispositivo que foi colocado no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 64A, que prevê aí o superendividamento, e aí ele inunda o judiciário com essa discussão de que ele está superendividado, ele quer uma recomposição das dívidas dele. Ele admite ali que está devendo, mas ele não admite que ele consiga pagar daquela maneira. E aí você vai atuar dos dois lados também. Como eu disse que o nosso curso ensina vocês a atuar dos dois lados, a gente tem desde quais são os argumentos que são válidos, sólidos e que precisam ser demonstrados pelo cliente que está superendividado, aquilo que não é considerado como endividamento. Só para dar um exemplo para vocês aqui. Se o cara se endividou para comprar uma bolsa da Louis Vuitton, por exemplo, um item de luxo, para comprar uma Ferrari, não importa, isso não vai entrar no superendividamento dele. Agora, se o cara se endividou para comprar comida, para comprar roupa, para comprar algo assim de subsistência, é óbvio que vai estar. Então, você que vai estar lá representando o teu cliente superendividado, precisa saber extrair das dívidas dele aquilo que não vai ser contestado. Conseguiu, instruiu bem sua ação, de fato é caso de superendividamento, aí está você lá do outro lado agora, você agora está como advogado do banco. E como advogado do banco, você vai ter que sustentar uma série de situações que são eventualmente procedimentais, como, por exemplo, verificar se realmente o cara instruiu a ação como ele deveria, se está havendo ali, por exemplo, uma tentativa do cara de se completar da própria torpeza, ele sabia o que ele estava fazendo, ele mal pegou o empréstimo, uma semana depois ele entra com a ação de superendividamento, ele sabia que ele estava superendividado já e acabou entrando, então você tem uma má-fé contratual. E o superendividamento ele pressupõe a boa-fé. Então também vocês vão passar por essa discussão que vai estar no capítulo dos contratos ali no Código Civil, da boa-fé objetiva, da boa-fé subjetiva, de quais são os elementos que podem ensejar vícios no contrato. Um contrato está viciado porque ele teve dolo, ele teve coação, ele teve estado de necessidade, tudo isso que vocês vão ter que também beber ali na fonte do direito civil para poder eventualmente estar discutindo ali a legalidade ou não de um contrato.
Então, pessoal, eu dei uma disparada aqui de 50 minutinhos para poder falar o máximo que eu podia do nosso curso, né? E a gente guarda esse finalzinho da nossa aula para manifestações, para dúvidas, para algum comentário. Então, agora o momento é de vocês, tá? Para vocês aí, né? O Cleiver levantou a mão, meu amigo. Pode falar à vontade. Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo bem com você? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu tenho uma dúvida. Tem até um cliente lá no nosso escritório que está com esse problema. Ele atrasou uma parcela de um financiamento dele de R$ 6.000. Tá? O financiamento total é R$ 6.000. Ele atrasou uma parcela de 100 e uns quebrados, uma coisa assim. E o banco jogou o restante da dívida que ele não tinha pago todo no Serasa. Eu queria saber se esse tipo de ação é válida, é possível, se é ilegal. Perfeito. Ótima pergunta, Cleiver. O que deve ter acontecido nesse contrato, que é uma cláusula que você pode discutir, né? A maioria dos bancos, o que ele faz? Quando o cliente fica inadimplente por uma parcela, ele antecipa todo o resto da dívida, né? E quando antecipa todo o resto da dívida, ele cria uma situação ali que eventualmente o cara poderia pagar, né? Aqueles R$ 100, como você falou, e agora fica impagável, porque agora ele tem que pagar 5 mil, como você falou, né? E com o nome negativado. Então, assim, é uma situação que a gente pode verificar se não houve ali uma abusividade do banco. E é outra coisa que vocês podem ver. O comportamento contraditório, que ele é considerado a má-fé. Digamos que esse teu cliente, Cleiver, ele estivesse negociando na agência do banco. Ele estava indo lá no banco, o banco oferecendo para ele uma possibilidade de pagamento, mandando para ele um boleto com os juros já calculados para ele pagar atrasado, e simultaneamente o banco me entra com uma ação. Então você percebe o comportamento contraditório, quer dizer, o banco está negociando aqui contigo e ao mesmo tempo ele está entrando com uma ação de execução contra você. O que acontece com o cliente que está negociando aqui com uma ação de execução ao mesmo tempo? Ele se sente premido a fazer a negociação. Então, dá para ver por esse aspecto, tá, Cleiver? Qual é o comportamento do banco? Ele está sendo radical, antecipei a dívida com base no contrato, eu vou cobrar e vou sujar o nome do cara com isso tudo e acabou a história. Ou ele está tendo um comportamento contraditório? Tá? Então é possível sim. Porque tanto é legal o banco fazer, a depender de como isso está no contrato, e a depender do comportamento dele, como pode ter aí uma abusividade e um comportamento contraditório que vocês têm que verificar também. Outra coisa que o teu ponto trouxe, o Kleber, no caso, né, é um empréstimo que ele pegou. Mas imagina que o que esse teu cliente pegou fosse, por exemplo, um carro. Tá? E ele parou de pagar uma prestação e já entra com a ação de busca e apreensão por causa de uma prestação. Não é razoável, que às vezes o cara pagou, sei lá, 40 prestações e atrasou uma. E a gente tem que discutir se não houve ali o chamada teoria do adimplemento substancial, que é o cara já pagou tanto que o banco já teve o carro pago, né? E o banco agora está só querendo ganhar dinheiro. Então, será que é justo o cara perder o bem? Ou deveria haver uma negociação do que está sobrando da dívida? Também vocês vão ter no nosso curso esse tipo de orientação. Não sei se eu te respondi, meu amigo. Respondi? Respondeu bem. Valeu, meu amigo. Qualquer coisa, tamo junto aí no curso. Nada. Fala, é Fábio? Só tá sem som, Fábio. Tudo bem? Fábio. Boa noite, meu amigo. Todos. Boa noite, professor. Um privilégio e agradeço pela aula. É o seguinte, hoje em dia existem as caixas de depósito instantâneo, né? A pessoa vai lá, faz o depósito e instantaneamente é creditado na conta do destinatário. E aí, houve um cliente que nos procurou que, ao fazer esse depósito, na verdade, ele queria fazer na boca do caixa, mas aí foi impossibilitado pelo segurança e falou que poderia fazer no caixa instantâneo. Ele fez na caixa instantâneo, só que errou o dígito, número da conta mesma, só que no dígito ele errou e aí caiu na conta de outra pessoa. Ao identificar no ato ali do depósito, ele comunicou, deu segurança, entrou, pediu para falar com a gerente, e aí explicou a situação, e aí a gerente falou que, infelizmente, não poderia fazer nada. E o depósito de R$ 3.000 que ele fez, que caiu na conta de outra pessoa, não poderia estornar, porque ela não tinha autorização do proprietário da conta, então ficaria impossível ela fazer isso. Aí eu pergunto, o risco econômico recai sobre o cliente ou sobre a instituição bancária? Se ela que disponibiliza o serviço. Perfeita a tua pergunta, Fábio.
Vamos lá. Isso é uma dos escudos que os bancos usam para fugir da responsabilidade deles, né? Isso que você falou é muito comum, né? O banco, ele, para justificar a sua diminuição dos quadros, né, para justificar as agências enxutas, eles obrigam as pessoas a utilizar os meios automáticos. Isso já é abusivo por si só. Se o cliente quiser ir lá no caixa, como você sugeriu, né, ele tem o direito de ir. Mas aí não, ele é orientado, inclusive, pela segurança, que não tem nem ali, né, um respeito de um funcionário do banco ir lá falar para ele. E a pessoa vai sendo obrigada a utilizar um sistema que não é tão amigável assim. Quem está acostumado a usar caixa eletrônica consegue, mas para quem vai usar pela primeira vez, não é algo assim que você consiga olhar para ele e entender como é que ele funciona. E errar a conta é algo absolutamente comum. Errei o dígito, errei o número, errei ali alguma coisa. E aí o que acontece? Como de fato você não pode tirar dinheiro da conta de ninguém sem autorização de alguém, você teria ali um impedimento, né, do banco de fazer aquilo. Mas olha, quer dizer, é um erro grosseiro, verificável. Você não vai estar tirando dinheiro daquela pessoa, que aquele dinheiro não é daquela pessoa. Aquele dinheiro é errado, pô. Se aquela pessoa quer esse dinheiro, a gente está falando de enriquecimento ilícito. Então, o banco pode sim. Tanto que quando é fraude, o banco pode tirar. Porque de estelionatário o banco pode, mas de outras pessoas o banco não pode. Então, me parece que o banco está usando aí um critério para ele fugir à responsabilidade justamente para isso. Tá? E eu até falo a você aqui, Fábio, como é que eu comecei a advogar contra banco? Porque eu passei por isso, tá? Eu falei para vocês, eu era bancário, eu como bancário fiz um TED errado na época e o banco descontou do meu salário na época. Me deu tanto ódio do banco aquilo, né? Deu tanto ódio que eu falei, agora eu vou arrancar dinheiro do banco, é isso que eu vou fazer. Né? E graças a Deus eu estou conseguindo me vingar, né, dos bancos. Mas é isso, né? É isso. O banco, ele é o todo-poderoso. Teu cliente, na minha visão, ele tem direito sim ao estorno, ele tem direito sim a um dano moral, inclusive a depender do que aconteceu aí com o dinheiro que ele perdeu. Tá? E eventualmente entra com ação até contra a pessoa que ele botou dinheiro na conta. Se a pessoa ficar com o dinheiro lá na conta e não devolver para ele, tá? Mas o banco faz muito isso, né? Ele vai falar assim: ô, Maria, entre em contato com o João e pede pro João te devolver, porque eu não tenho nada a ver com isso. Peraí, pô, claro que ele tem, né? Mas é isso, Fábio. Eu vejo aí uma possibilidade sim do teu cliente ter sucesso aí, eventualmente, acionando o banco. Obrigado você pela pergunta. Mais alguém, pessoal, quer fazer uma pergunta? Aproveitar os 2 minutinhos que estão faltando? Vou fazer uma pergunta. Só complementar. Fale, meu amigo. Eu vi hoje uma decisão no STF de um rapaz que ele recebeu um Pix falso. Pix falso não, ele recebeu um Pix que não era para ele, no valor de R$260, se não me engano, e ele foi condenado, e isso no STF já, então assim, subiu, né, foi subindo, ele foi condenado a pagar quase que R$10 mil para a pessoa que fez o pagamento inadequado, no caso, fez o pagamento errado. Não, sem dúvida. O Pix, inclusive, ele hoje é uma grande preocupação, né? Para a gente que está trabalhando aí na área do direito bancário, porque ele transformou as operações que antes tinha algumas limitações que existiam no sistema financeiro, era até segurança, né? Você não podia fazer TED depois de 5 horas da tarde, você não podia transferir dinheiro de fim de semana, nada disso, né? Hoje você não tem mais essa barreira, né? Então hoje você é um caixa eletrônico em potencial. Você com o telefone no bolso, qualquer criminoso pode olhar para você e falar que esse cara tem dinheiro. Vai fazer Pix para mim até acabar o dinheiro da conta dele. E o banco vai dizer, olha, isso aí é segurança pública. Eu já tive cliente que perdeu o dinheiro aí. Outra coisa, né, só que aproveitando a tua deixa, o banco ele monitora nossas operações. Então o banco vai saber, por exemplo, se o Fábio, que faz operações aí no máximo de 30, 40 mil por mês, se um dia o Fábio faz de 500 mil, o banco vai, opa, peraí, o que o Fábio está fazendo isso? E aí um dia o Fábio faz isso porque tá com uma arma na cabeça e o banco, não, pô, nem percebi que o Fábio fez isso. Como assim, né? Ele te monitora e de repente parou de monitorar quando interessa para ele, né? Então vocês vão ver esse tipo de situação acontecer. O pessoal passou muito rápido aqui 1 hora, né, meu amigo? E aí, infelizmente, vai ter que encerrar. Mas aí eu vou estar, pelo menos virtualmente, aí nas aulas, né? E aí também, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão mandar para o curso vai trazer para a gente. E quem sabe a gente tem mais uma aulinha aí ao vivo em algum momento, né? Espero que tenham gostado, que tenha sido atraente para vocês fazerem o nosso curso, que vocês tenham aí, gostem muito do nosso curso, né? A gente tentou ser o mais abrangente e o mais didático possível nele, tá bom, pessoal? Obrigado aí pela presença, pelas perguntas. Estamos aqui no Rio de Janeiro, para quem quiser, né, nos conhecer, né? Deixei lá no curso também nossos contatos para vocês poderem conhecer a gente aqui, tá bom? Um grande abraço e muito obrigado pela presença.
Um abraço, professor Edson. Pessoal, já está ativo, tá o curso. Quem quiser assistir, já está lá na plataforma. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, professor. Boa noite, meus amigos. Muito obrigado aí. Até a próxima, hein? Até a próxima. Obrigado, mestre. Boa noite a todos. Um abraço, boa noite.